Fala, gente boa, tudo bem? Como é que vai a vida de vocês? Tudo certo? Hoje estou aqui para ler 2 Coríntios capítulo 3 e sermos edificados pela palavra de Deus que é viva e eficaz. Em 2 Coríntios capítulo 3, nós temos uma das coisas mais legais da nova aliança, que é o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. E como consequência de o Espírito Santo de Deus habitar dentro de nós, nós somos cartas vivas do Senhor. Antes, o Espírito Santo de Deus estava sobre as pessoas. Agora, o Espírito Santo de Deus está nas pessoas. Que existe uma diferença de o Espírito Santo de Deus estar sobre e ele estar na pessoa. Na antiga aliança, ele estava sobre as pessoas e especificamente em alguns casos estava com reis, sacerdotes e tudo mais, né? Aí nesses casos sim. Na nova aliança, o véu se rasgou e com o véu que se rasgou, o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de nós. Quer dizer que Deus então pegou tudo que existia na antiga aliança, jogou fora? Não, ele não fez isso. Até porque a maioria das pessoas que se convertiam ali eram de origem judaica, né? Depois, claro, a gente vê que tem as pessoas de outros povos que se convertem, os gentios, mas a gente vê que em sua maioria, no começo da igreja, bem no começo da igreja, aqueles que se convertiam eram judeus que agora criam no Senhor Jesus, criam no cumprimento da promessa. E a gente vai ver isso aqui em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 1. A excelência do ministério da nova aliança. Começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de nós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus, vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Êxodo 24, 12 está lá essa questão de tábuas de pedra. Então, os 10 mandamentos, a lei do Senhor, foi escrita com tinta, foi escrita em tábuas de pedra. Mas em Cristo, a lei de Cristo, como o Espírito Santo de Deus ele habita dentro de nós, essa lei do Senhor, ela é aplicada dentro de nós. Entendeu? Nós somos cartas do Senhor. Nós não vivemos pela lei de Moisés no sentido de que nós não estamos debaixo das 613 ordenâncias, no sentido de que nós não estamos debaixo das 613 leis do povo de Israel, mas isso não quer dizer que Deus jogou aquilo ali fora, não. A gente vê que existe muita coisa que continua. A gente falou disso nos capítulos passados, por exemplo, o quanto que várias coisas continuaram, por exemplo, o casamento, por exemplo, a questão de cuidar. A avareza era pecado na antiga aliança, continua sendo pecado na nova. A cobiça era pecado na antiga aliança, continua sendo na nova. O que muda para aquele que era, vamos dizer assim, um novo convertido, é que esse novo convertido não precisa, principalmente da questão gentílica, não precisa cumprir as leis cerimoniais como a circuncisão. É isso que muda da antiga para a nova aliança. É claro que tem mais desdobramentos, mas o princípio é que Deus tem uma nova aliança, que une judeus e gentios numa só promessa, que é Cristo. Esta é a nova aliança. E olha só o que diz o versículo 4. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança de Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Essa nova aliança também está descrita lá em Jeremias, tá? Aqui está dizendo, ó, Jeremias 31, do 31 ao 34, você pode ler, é bem legal, tá? A questão toda é que é uma nova aliança. E quando fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica, tá falando da lei. Não é que a lei mata em si, mas é que a lei denuncia o pecado, entende? E o pecado gera morte. Quando você olhava para a lei, você via que você era pecador. E a lei mostrava o tanto que você era pecador.
e que você precisava de um Salvador, então Jesus foi enviado por Deus como Salvador de todos os homens. E aquele que crê em Jesus tem agora o Espírito Santo de Deus habitando dentro da pessoa e ministrando toda a verdade, tá bom? E não existe mais mediadores entre Deus e os homens. Agora, todos nós que cremos em Cristo somos sacerdotes de Deus, tanto homens como mulheres. Nós todos somos ministros de Deus. Não existe mais um mediador entre Deus e os homens. Esse é o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. E o que é permanente? O ministério de Cristo. Então, o ministério de Moisés, meus irmãos, assim como o ministério dos profetas da antiga aliança, eles apontavam para aquele Cristo que ia vir. Agora Cristo veio. Então, na antiga aliança, você tinha Moisés que subia ao monte para conversar com Deus. E o seu rosto brilhava, entendeu? O seu rosto tinha um brilho diferente. Mas Moisés usava um véu, entendeu? Em Cristo Jesus não existe mais véu, porque agora o véu foi rasgado, tanto o véu do templo quanto o véu, né? Não existe mais véu. E olha só o que fala aqui, ó. Onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, como está lá em Êxodo 34, 33 ao 35, para que os filhos de Israel não atendessem na terminação do que se desvanecia, mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, ou seja, da lei de Moisés, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Então em Cristo não existe mais véu. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Ou, como está na versão aqui, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, na antiga aliança, Moisés usava um véu quando saía da presença de Deus. Moisés, a face de Moisés brilhava. Então Moisés, ele fazia o quê? Ele usava um véu, entendesse? Ele usava um véu, porque o brilho dele era muito, entendeu? Nós em Cristo não temos mais véu. O nosso véu foi rasgado, tanto do templo quanto do nosso véu. O véu é a cegueira, irmãos. Ela foi rasgada, nossa cegueira foi rasgada. O nosso coração, ele é novo em Cristo. Nós temos um novo coração. E agora não temos mais algo que nos separe de Deus, ou algo que nos cobre diante de Deus, porque o véu ele escondia a verdadeira face da pessoa. Mas nós em Cristo não temos uma face escondida. Nós somos o que somos. Então é isso que Moisés tinha, um véu, por quê? Porque ele vinha da glória de Deus, chegava na terra, né? Descia o monte e tinha que usar um véu porque o brilho do rosto dele era muito forte. Nós hoje não somos como Moisés, porque nós somos como Cristo. Nosso véu foi rasgado, não temos mais véu. Foi retirado e nós refletimos a glória de Deus e nós temos acesso ao Pai.
A nova aliança é que agora Cristo é revelado ao coração de todos os homens que nele creem. Senhor Deus, obrigado por essa palavra, Pai. Obrigado por tão grande conhecimento. Dá-nos um dia abençoado, uma noite abençoada, em nome do teu Filho Jesus. Lembre-se, na nova aliança em Cristo, o teu véu foi rasgado. Você tem livre acesso a Deus, mediante Cristo Jesus. Deus te abençoe. Até amanhã, que vamos ler 2 Coríntios capítulo 4 e sermos edificados pela palavra de Deus, que é viva e eficaz. Valeu, valeu!